I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, estamos aqui agora com a continuação da nossa aula da parte de geometria. Aprendemos lá na aula passada a questão sobre perímetro, né? E agora nós vamos falar das áreas, que é um pouco parecido, mas totalmente diferente. Vocês vão entender por quê. A unidade que nós vamos trabalhar aqui, que é a mais comum trabalhada, é a metro quadrado e a centímetro quadrado. E nós temos todas as unidades ao quadrado quando nós falamos de área. Como assim? Unidade de medida de comprimento. Pode ser o quilômetro ao quadrado, o hectômetro ao quadrado, o decâmetro, aqui o DAM, né? DAM ao quadrado, o metro ao quadrado, o decímetro ao quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, quando falamos de área em questão de comprimento, né, nós vamos utilizar essas unidades. As que nós mais utilizamos são essas duas aqui, tá certo? Ok, então vamos lá, vamos entender o que seria essa área e por que seria essa notaçãozinha aqui de quadrado em cima. A área do retângulo e a área do quadrado. Vamos tentar aqui entender o que seria essas duas áreas. Para você calcular a área de um retângulo, você tem que calcular a base do retângulo vezes sua altura. Bem, o que isso quer dizer? Eu vou fazer um retângulo aqui. Vamos para aquela notação de traços, ó. Essa representação aqui. Nós já sabemos o que isso significa. Então eu vou dizer que ele é 3. Eu vou dizer que ele é 3 centímetros aqui. E aqui eu vou dizer que ele é 5 centímetros. Observe o que vai acontecer, ó. Eu vou ter que multiplicar a base pela altura. Bem, a altura, vamos dizer que são todas as verticais. E a base, vamos dizer que são todas as horizontais. Certo? Como, ora, nós temos 5 aqui, 5K. 3 aqui, também tem 3K. Vamos chamar de altura a vertical. Certo? Eu terei aqui o H de altura. Por que H, professor? Geralmente utilizam-se esse H para representar a altura. Deixa eu tentar escurecer um pouco a tela, muito claro. Pronto. E aqui nós vamos chamar de base. B de base. Está aqui a altura, está aqui a base. Quando nós fazemos o nosso cálculo de área, como está aqui, nos ensinando que a área do retângulo é igual a base, ó, nós estamos chamando daqui, que está deitado na horizontal, vai dar 5, eu vou colocar a unidade aqui, centímetro de outra cor, para destacar, tá, gente? Que são 5 centímetros, que vai multiplicar a altura, que são 3 centímetros. Olha só, gente. Se nós formos multiplicar 5 vezes 3, achamos 15. Mas centímetro vezes centímetro é como nós estivéssemos fazendo uma potência. Quando a gente faz a potência 2 vezes 2, né, a mesma coisa que dizer que isso aqui é 2 ao quadrado, não é isso? Quando vocês têm 3 ao quadrado, não é a mesma coisa de dizer que é 3 vezes 3, é a mesma coisa. Quando você tem então centímetro aqui no lugar do 2 e centímetro aqui no lugar do 2, vai ficar centímetro ao quadrado. Observem, ó. Centímetro aqui vezes centímetro aqui é igual a centímetro quadrado. Por que isso? Porque eu vou pegar, dizer que isso aqui é uma potência elevada a 1. Aqui também, essa unidade de centímetro. E aí o que eu vou fazer? Como é multiplicação de potências de bases iguais, eu simplesmente vou conservar a minha base, que é centímetro, e vou somar os expoentes 1 mais 1. E aí eu vou clarear de novo a tela, que tá demais esse negócio aqui, pronto, ficou melhor um pouquinho. E agora eu vou ter 15
centímetros elevado ao 2. 15 centímetros quadrados. Observem que aparece esse quadrado aqui quando eu vou falar de área, que eu falei daqui da unidade quadrada que vai aparecer nesse cálculo. Justamente, gente, vai ficar esse número 2 aqui no expoente, porque esse aqui nós vamos considerar como se fosse uma potência. Só que agora não é mais de número, é de letras, tá? No nosso caso aqui, representando o centímetro, eu faço então a propriedade da potência. Observe como a potenciação vai sempre guiar a gente nesse caminho da matemática até o nosso ensino médio. Então, olha só, centímetro quadrado, 15 centímetros quadrados. Ah, professor, eu não posso somar todo mundo? Não, eu estou falando aqui cálculo de área. Quando nós somamos todos os lados, eu vou falar agora de cálculo de perímetro. Então, não confundam o conteúdo do vídeo anterior com esse novo conteúdo aqui, tá certo? A área do retângulo tem que obedecer essa regra, é base vezes altura, tá bom? Ok, vamos para a área do quadrado. Bem, nós sabemos que o quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais, que nós podemos representar ele dessa forma aqui, ó. Eu faço um quadrado, um pouco desajeitado, mas quando eu faço essa notação, eu estou dizendo que os 4 lados são iguais. E se eu digo que os 4 lados são iguais, e cada lado ele tem, vamos inventar aqui uma medida, tá certo? Vamos inventar uma medida aqui de 10, vou botar aqui que tem 10 metros, tá certo, gente? Bem grande esse quadrado, só que eu desenhei ele aqui pequenininho. E olha só, a área do quadrado, tá? Isso aqui é um quadrado. Para não escrever quadrado, eu coloquei a imagem. Lado a lado. Lado vezes lado, né? Lado a lado o quê? Lado vezes lado. Mas, professor, todos os lados do quadrado são iguais. Tem que multiplicar lado por lado? Não, só precisa multiplicar 2. Tá? Um lado vezes outro, um lado. Tá? Mas são iguais, então você vai multiplicar eles igualmente. Como assim? Vai ficar o seguinte, ó. Já que você quer calcular a área do quadrado, a área do quadrado, vou colocar aqui um quadradinho, isso aqui vai ser igual a um lado. Quanto é que vale um lado? Esse lado aqui, ó, 10 metros, vezes o outro lado. Agora eu vou pegar o outro lado, esse lado daqui, ó. Tanto faz, qualquer um. Você poderia pegar esse outro aqui de cima, que é tudo igual, vezes 10 metros. Então o que vai acontecer, ó? 10 vezes 10, nós vamos fazer primeiro a operação número com número, depois letra com letra. Número com número vai ficar 10 vezes 10. Letra com letra vai ficar, vou botar até de outra cor aqui para destacar, que é o metro vermelho. Vou colocar aqui o metro vermelho para vocês entenderem que é um metro do primeiro 10 e um metro azul que é do outro 10. Tá certo? Esse 10 aqui eu vou até pintar ele de azul para diferenciar, ó. Eu estou multiplicando, né, o 10 de um lado com 10 do outro lado. Então aqui vai ficar 10 vezes 10 vai dar 100. E metro vezes metro, fazendo aquela mesma analogia à potência, ó. Se eu dizer que isso aqui é uma potência, está elevado a 1, certo? Esse metro. E quando nós temos potências de mesma base na multiplicação, você soma os expoentes. Então fica m, 1 mais 1 que dá 2 metro ao quadrado. Certo, gente? E a área tem que estar nessa unidade aí. Nós vamos sempre trabalhar com alguma coisa ao quadrado como resposta, tá bom? Então vocês não podem esquecer de colocar unidade no final. Ah, professor, não tem unidade. Foi só 10 que o senhor deu, então tudo bem, não precisa ter unidade. Mas geralmente, quando nós vamos falar de área, está associado aí à unidade de comprimento, tá? Essa unidade de medida que nós sempre trabalhamos quando nós vamos falar de área, ou seja, metro quadrado, ou qualquer um múltiplo do metro, ou submúltiplo do metro, que também nós estudamos aí na primeira unidade. Bem, vimos do retângulo, vimos do quadrado, vamos ir agora para o paralelogramo. Muita gente se confunde, né, e às vezes não sabe nem dizer o que é o paralelogramo. Aqui nessa aula nós vamos relembrar isso. Deixa eu clarear um pouco mais.
vocês lembrarem o que é o paralelogramo, que nada mais é que um retângulo meio que deitado, tá? E aqui nós vamos falar também da área do losango, que a área do losango nada mais é do que um quadrado girar, que ele teve um giro, né? Eu ia falar girado, mas é isso mesmo, tá? Ele é um quadrado que eu rotacionei ele um pouco e ele virou um losango. E o paralelogramo é um retângulo que eu dei uma empurrada, ele ficou um pouco torto, e esse retângulo agora é chamado de paralelogramo. Como assim, professor? Vamos lá. Observem que para a área do paralelogramo, observe, eu tenho um retângulo, que é uma figura plana, retinha, e aqui, ó, achatada bonitinha. Isso aqui é um retângulo. E o paralelogramo é um retângulo assim inclinado, ó, como se ele estivesse caindo, né? E aqui é como se ele estivesse em pé ou deitado, ou esse está se levantando, daqui está caído, tá certo? É como se ele estivesse inclinado. Muito bem. Gente, é a mesma coisa que a área do retângulo, a área do paralelogramo. Esse é o paralelogramo. E eu vou te dizer que a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Você vai calcular da mesma forma, que é base vezes altura. Ou seja, quem que seria a base desse carinha aqui, ó? A sua base e a sua altura. Isso aqui seria a sua altura, H. Vamos dizer que isso aqui tem 5 centímetros. E aqui você vai ter 10 centímetros. Que aqui é a sua base, certo? Então isso aqui, ó, base, certo? Então aqui também é base. Então o que você vai fazer? Base, a área do paralelogramo, vai ser a base, que é 10 centímetros, vezes a altura, que é quem? 5 centímetros. Ah, mas professor, a altura está inclinada. Não tem problema, gente. Certo? Não precisam ficar preocupados, tá, sobre isso. Certo? Porque a área é o cálculo do espaço que tem aqui dentro. Certo? E nós, se compararmos o paralelogramo com um retângulo de mesma área, é praticamente a mesma altura e a mesma base, tá certo? Ele só inclinou. Então, eu posso dizer que são 10 vezes 5, que dá 50, centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado, certo? Ok, então descobrimos a área do paralelogramo. Muito bem, vamos analisar agora o losango. É uma figura geométrica também plana, que nós estudamos aí na videoaula anterior, em algumas videoaulas aí atrás. Que é o seguinte, o quadrado, ele é isso aqui. O losango é como se eu pegasse esse quadrado e colocasse ele rotacionado 90 graus. 90 graus? Vamos dizer que sim. Então, eu coloco o quadrado assim. Vou desenhar um quadrado agora dessa forma. Ou desta outra forma. Ah, então a área do quadrado é a área do losango? Pode ser, né? Cuidado. Falando que pode ser. Por exemplo, o losango tem os 4 lados iguais. Assim como o quadrado. Certo, gente? Então aqui são iguais. O quadrado também tem 4 lados iguais. Nós aprendemos aqui agora que a área do quadrado é lado vezes lado. Então a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Então o que acontece? Se eu disser que esse quadrado aqui, ele tem 2 centímetros, aí você vai fazer, 2 centímetros ficou fácil. Então a área do quadrado vai ser igual ao quadrado 2 centímetros vezes 2 centímetros.
2 vezes 2 dá 4, centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Lembrem-se disso aqui. Aí você vai fazer a área desse losango daqui. Aí eu digo para você que a área desse losango é 3 centímetros aqui, ó. A área não, me desculpem. O tamanho desse lado do losango é isso aqui. Esse tamanho é 3 centímetros. Aí você faz, beleza, pô. A área do losango. Eu já sei então, né? Ó que beleza. Lado vezes lado. Porque isso aqui é um quadrado, pô. Então é 3 centímetros vezes 3 centímetros. Que eu vou achar 9 centímetros quadrados. Pronto, eu achei. Beleza, fiz como se fosse um quadrado rotacionado e deu a mesma coisa. Tá certo? Tá. Mas o losango não é isso aqui, né? Geralmente você não dá somente um lado e aí tá tudo lindo. Às vezes o que que você tem? Você tem a medida. Vou fazer de vermelho, vou fazer de azul. Você tem a medida aqui, ó, de quanto ele mede daqui pra cá, de uma ponta a outra. Isso aqui te dão. Essa medida aqui, vamos dizer que essa medida aqui vai ser 10 centímetros. E te dão essa outra medida daqui, ó. Eu vou fazer de vermelho. Que é essa outra medida dessa ponta até a outra ponta aqui, ó. Ela vale outra medida. Vou colocar aqui que vale 6 centímetros. E aí, como é que você calcula, né? Já que isso aqui agora não é mais o lado de um quadrado, né? Você não tem como dividir isso aqui. Nossa, ele assim é um tamanho. Assim agora é outro, né? Ele tá mais comprido. O que que acontece agora, né? O losango agora não é mais aquele certinho. Então, o que que você tem? Você tem comprimentos, né? E uma angulação aqui diferente. Ou seja, vamos dizer que você tem esse ângulo aqui igual a esse. Só que esses ângulos daqui de cima são diferentes. Esses daqui na verdade são maiores e esses são menores. Então o que acontece? Você tem uma diferença aqui entre os ângulos. Nesses daqui, quando você tem exatamente 90 graus, você pode fazer como se fosse um quadrado, sem problema algum. Os lados são iguais, beleza. O quadrado tem lados com ângulos de 90 graus, lados com ângulos retos. Beleza fazer. Mas nesse daqui que tem ângulos diferentes, tem a mesma medida. Ok, tem a mesma medida, então eu posso fazer. Não pode. Certo? Isso aqui agora está não mais obedecendo ao quadrado. Para ser quadrado, ele precisa ter ângulos retos nos seus 4 lados. Como ele não tem ângulos retos, então você aqui tem uma outra área. Tá certo? Não é mais necessariamente a área do quadrado. Então o que vai consistir a área do losango? Muito bem, vamos lá. Vamos brincar um pouco com essa informação do losango. Vou pegar aqui uma folha para vocês entenderem o que é o losango angulado, certo? Vamos lá. Deixa eu aumentar, deixa eu diminuir aqui o zoom. Olha o que acontece. Essa folha aqui, ela é um típico retângulo, tá certo? Por que ela é um típico retângulo? Ela é maior na horizontal e menor na vertical, e ela é toda plana, né? Retangular nesse sentido. Não é um quadrado porque não tem os 4 lados iguais. Ela tem 2 lados iguais na horizontal e 2 lados iguais na vertical. Olha o que acontece. Quando a gente faz aquela dobra, né? Para meio que fazer um losango, a gente faz algo do tipo de vou dobrar aqui e tentar fazer um losango. Vamos lá. Tentar desenhar um losango aqui através de uma folha. Um losango aqui. Tentar fazer esse losango. Bem, não deu ainda, né? Dobrar um pouquinho mais. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Meio que eu deveria encurtar aqui a página um pouco, né? Deixa eu encurtar.
aumentar ela um pouquinho aqui. Vamos ver se aqui dá pra fechar um losango perfeito aqui. Opa, quase. Aqui. Também não. Eu tenho que também encurtar um pouco mais a situação do losango. Deixa eu ver aqui agora. Ó, deu quase. Deu quase. Olha só, deu quase. Quase um losango aqui. Muito bem. Fizemos um losango. Fizemos um losango. Observe que ele é quadrado. Tá vendo? Só que a gente pode fazer o seguinte. Esse aqui é o primeiro caso desses dois. Agora vamos fazer esse. Olha só. Se você tem uma coisa mais inclinada, não sei se dá pra fazer aqui, e aqui não tá tão inclinado assim. Deixa eu ver se dá pra fazer. Eita, ficou meio exagerado isso aqui. Mas observe. Não tá 100%, não tá bonitinho. Mas observe. É possível você ter um ângulo maior aqui e aqui. E ele ser um ângulo menor aqui. Nessas duas pontas. Esse losango aqui você tem que calcular a área dele. E ele não vai obedecer a um quadrado, porque olha só. Mesmo que você gire ele não vai se transformar num quadrado perfeito. Entende? O nosso primeiro deu certo, mas esse daqui não. Então o que acontece? O losango pode ser considerado um quadrado girado? Pode. O losango também pode ser não ser um quadrado e sim outra coisa? Pode também. Então o que acontece? Você tem as medidas do losango. Aí você vai ter que fazer o seguinte. Deve fazer somar as duas medidas do losango que ele está te dando. E por final, nós vamos dividir por 2. Deixa eu pescar aqui para vocês a área do losango. Deixa eu ver um exemplo melhor, além desse. Vou pegar uma imagem já feita. Para a gente poder discutir um pouco desse losango. Olha só. Temos aqui um exemplo, melhor até, que é o exemplo da área do losango, que vocês podem ver que ele é maior em um sentido, que é o sentido vertical, e ele está menor no outro. Então ele, quando nós girarmos ele, deixa eu girar aqui para vocês darem uma olhada. A gente gira, olha só. Olha, não dá para fazer um quadrado perfeito, fica um negócio meio inclinado assim, meio feio. Ah, aqui parece um quadrado, parece, mas tipo, esse lado aqui você tá vendo que ele não tá proporcional, ó, a esse daqui. É meio que um quadrado que tá meio torto. Olha só, ele não fica legal, ó. Você fica desse lado também, ó. Você vê que ele é maior assim do que assim. Ele tá maior, porque é 6 centímetros, que negócio, né? Então o que acontece? Pronto, mostrei o que eu queria. Então vamos lá. Nós temos esse exemplo, no livro lá tem um dele. E o que vai ser a nossa área do losango? Não sei se puderam pescar ali. A área do losango vai ser a diagonal maior, nesse caso é 10 centímetros, vezes a diagonal menor, que nesse caso vai ser 6 centímetros. E isso nós vamos dividir por 2. Ah, como assim, professor? Olha só. Nós vamos fazer uma área base vezes altura, que dá 60
centímetros quadrados dividido por 2, que vai dar 30 centímetros quadrados. Ah, professor, não entendi. Observe que quando você faz ponta a ponta 10 centímetros com 6 centímetros aqui nas outras pontas, as pontas horizontais de 10 centímetros e as pontas verticais de 6, é a mesma coisa que a gente está pegando um retângulo de 10 assim, ou seja, 10 centímetros, por 6 assim, 6 centímetros. Não, mas isso aqui é um losango, não tem nada a ver. Sim, mas o que está acontecendo? Se a gente pega essa folha de 10 por 6, uma folha de papel, corta ela em 10 por 6 e faz isso, ó, marca os pontos médios de cada linha, e aí a gente liga cada ponto, olha o que vai acontecer, gente. Olha só. Olha só. Um losango que a gente está calculando, ele aparece. Ah, beleza, professor. E daí? E daí, ó, que essa parte aqui, que ficou de fora, se você colocar ela para dentro, se você pegar essa folha de papel e dobrar ela para dentro aqui, vai ficar assim, ó. Uma coisa desse tipo. Vai ficar uma coisa aqui assim, né? Ó, dobrar ela assim para dentro, vai ficar aqui, ó, preenchida. Se eu dobrar ela, certo? Essa outra parte aqui, se eu dobrar, vai ficar, deixa eu ver, dobrei aqui. Se eu colocar essa parte também para dentro, fica meio mais ou menos aqui assim, ó. Se eu dobrar ela aqui, e aí vai ficar preenchido isso aqui tudo, uma em cima da outra, entendeu? Aí se eu dobrar a outra, vai ficar isso aqui. Dobrar aqui, ficar assim, né? Se eu dobrar a outra, ficar um negócio meio que assim, meio pra cá. Vai ficar uma em cima da outra assim e tal. Só que essa parte que resta, junto com a parte que está do lado de fora, dá exatamente a metade do retângulo. Eu não sei se no desenho ficou proporcional, direitinho, bonitinho. Mas é como se fosse o retângulo pela metade. Na verdade, eu dividi aqui errado. Porque se você dobrar essas partes para dentro, ela vai se tornar metade de um retângulo. Deixa eu tentar fazer uma outra imagem. Vamos tentar desenhar uma outra imagem. Que é o seguinte. O losango, quando ele não é um losango com ângulos retos, e tem essa diferença aí na angulação. Vou tentar fazer novamente aqui esse retângulo aqui. Porque eu não estou fazendo certinho 10 centímetros por 6 centímetros. Mas eu vou tentar agora fazer de uma forma que vocês entendam por que a nossa área do losango vai ficar dessa forma. Olha só. Vai ficar nesse sentido. E agora sim, ó, eu vou tentar agora dividir ele de uma forma que dê pra gente entender. Vou fazer aqui. Pronto, olha só, olha só. Essa parte, ela é igual a essa que tá aqui dentro. Deixa eu escurecer um pouco. Olha só. Essa parte azul aqui, ó, é igual a essa parte vermelha que tá aqui dentro. Tá vendo? Se eu dobrar a folha, vira isso. Ó, essa daqui é a mesma que essa. É o mesmo tamanho, tá certo? Talvez se eu dobrar a folha não fique igual, mas tipo, é a mesma coisa, é o mesmo pedaço. Se eu cortar e colar, corto aqui essa parte azul e colo aqui, dá certinho em cima dessa parte vermelha. Então mesmo ele sendo maior
né, horizontalmente do que verticalmente, como se ele fosse a metade de um retângulo. Então o que eu faço para calcular esse losango? 10 por 6. Aí eu faço o quê? Base vezes altura. E aí eu pego esse resultado da base vezes altura e divido por 2. Porque é como se eu estivesse calculando somente a metade de um retângulo. Entenderam agora? É interessante. Não é nada não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então a área do losango, que não é dada por ângulos de 90 graus. Então a área do losango, ele é dado ou por lado vezes lado quando for 90 graus, ou base vezes altura dividido por 2. Certo? Então tá aí. A área do losango é essa. Ou pode ser essa aqui também. A área do paralelogramo é igual à área do retângulo, que é base vezes altura. Sempre lembrando da nossa unidade. E a área do quadrado, vocês vão ter lado vezes lado. Tá certo? Ok. Bem, vamos continuar aqui com o nosso estudo de áreas. Isso aqui foi do losango, esse é um rascunho. Vamos lá. Tenho mais duas figuras geométricas planas aqui, que eu vou trazer para vocês, que é o triângulo, né? A área do triângulo, que é a base vezes a altura, dividido por 2. Aí você fala, aí professor, de novo esse negócio de base vezes a altura dividido. O senhor acabou de falar que o losango é base vezes a altura dividido por 2, porque o losango aqui é a metade, eu entendi, tudo bem. O triângulo é a mesma coisa. Mas por quê? Porque é a metade de um retângulo de novo. Aí você vai falar, nossa, que saco, não estou entendendo nada. Calma, vou fazer mais um desenho explicativo para você. Quando você tem um retângulo, e aí o triângulo retângulo é um dos mais fáceis de você entender. Você passa aqui no meio. Isso aqui é um triângulo, gente, não é isso? Isso aqui se torna outro triângulo igualzinho, ó, não é isso? Então se a área do meu retângulo aqui é 10 centímetros quadrados, né, a área desse triângulo vai ser 5 e a área desse outro vai ser 5, porque eu estou dividindo o retângulo ao meio. É basicamente isso. Isso aqui é um triângulo do tipo retângulo. E aqui é outro também do tipo retângulo. Um azul retângulo, outro azul, outro vermelho retângulo também. Então observem que é a maneira mais fácil de vocês visualizarem que a área do triângulo é simplesmente a metade de um retângulo, tá certo? Então o que acontece? Base vezes altura está se referindo à área total do retângulo, dividido por 2 quer dizer que você dividiu por 2 e agora você tem a área do seu triângulo, tá certo? Logo, se você tiver um triângulo, olha só, vamos lá, a base dele, vou dizer que é 7 centímetros, a altura dele 4 centímetros. Aí você vai fazer a base vezes a altura. Base vezes a altura aqui. Observem que se você fizer em um retângulo base vezes a altura, 7 centímetros por 4 centímetros, você vai ter a área de um retângulo inteiro. Então quando você faz isso, a base vezes a altura aqui, você está tendo um retângulo inteiro sendo calculado. Ó. Você está calculando todo um retângulo. Aí você precisa dividir por 2, você só ficar com a parte do triângulo, entendeu? Então o que você vai achar aqui? 4 centímetros vezes 7 centímetros para calcular a nossa área do triângulo. Aí você vai achar quanto aqui? 28 centímetros quadrados. Isso aqui é o total, é como se fosse um retângulo inteiro. Aí você divide por 2 e vira 14 centímetros quadrados. Essa daqui é quem? É a área do triângulo. Vou dar um triângulozinho aqui para não escrever triângulo. Desse triângulo aqui. Entenderam? Ah, é a mesma que o losango? Sim, depende da aplicação. Certo?
Não precisam ficar despreocupados. Ah, mas só esse triângulo retângulo que serve essa área? Não. O triângulo equilátero, o isósceles, o escaleno, né? As variações dos triângulos, todas obedecem a esse critério de área, tá bom? E uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, ó. No triângulo, vou botar aqui equilátero, ou isósceles, ou escaleno, tanto faz. Deixa eu colocar outro também aqui. Vou fazer mais um exemplo, fazendo essa folha ficar melhor. Você tem aqui o equilátero, são todos os lados iguais, bonitinho. O isósceles, que tem um maior, dois iguais. O escaleno que não tá nem aí pra nada, o escaleno é todo errado. Pronto. A área vai ser calculada da mesma forma. Base vezes altura sobre 2. Só que caso que a altura sua não vai ser um lado, isso aqui não é a sua altura não. Vamos dizer aqui que aqui é 3 centímetros. Aqui é 5 centímetros. Isso aqui é 6 centímetros. Um exemplo, tô chutando aqui. Isso aqui é 5 centímetros. 3 centímetros. 4 centímetros. Pronto. Aí aqui o que que tem? A sua altura não vai ser o tamanho do lado. Nesse caso aqui a base é, mas a altura não. Por quê? O que que acontece? A altura é isso aqui, ó. Uma linha reta, H, tá? Uma linha reta do topo do triângulo até a base. Isso aqui que é a sua altura, certo? Você vai ter que calcular essa altura aqui. Ah, pessoal, como é que eu calculo? Olha, simples, você divide ele no meio e aí, tipo, aqui você vai calcular esse lado. E esse lado aqui, você vai achar essa altura. Geralmente eu vou dar esse valor de altura para vocês não se atrapalharem, tá bom? Então a área do triângulo é base vezes altura e altura. Aqui é do equilátero. Isósceles. E escaleno. É sempre do topo do triângulo até a base. Quando você tem um retângulo, o que é o retângulo? A altura dele, já é o topo dele aqui, ó, até a base, já é o lado dele, já é esse lado aqui, tá? Ou então o outro lado, né? Você tá tendo um retângulo, ó, aqui, ó, a altura já é o topo, é o lado inteiro, porque o lado dele já vai do topo até a base. Ligou a base, que está sempre aqui, né? Como se aqui fosse o chão, mas seria a base, e até o topo, né? É a altura, é onde nós medimos a altura do triângulo. Então, não se esquecerem disso. Ah, então eu vou pegar um lado aqui, esse lado aqui é 3, então 3 é a altura. Não é, gente, tá bom? É diferente. Vocês, quando vocês vão se medir na parede, vão medir sua altura, aí você marca assim. Nossa, eu tô crescendo. Tá um menininho aqui. Olha só quanto eu cresci. Você quer crescer sempre pra cima, né? Sua altura você vai medir assim. Aí você vai chegar na parede. Você vai fazer isso. Você vai ficar inclinado. E agora vai medir a sua altura. Você inclinado. Você vai ficar baixinho, você vai ficar menor, né? Porque você vai estar aqui, ó, encurvado. E isso aqui você vai perder a altura, ó. Você poderia estar aqui com 1,60 m. Você encurvou, ficou com 1,55 m. Olha só, você roubou 5 centímetros aqui só porque você ficou inclinado. Então essa altura aqui inclinada, esse lado inclinado aqui não pode ser considerado altura, porque o que é altura é justamente o reto, tá certo? A linha reta. E se nós colocássemos essa linha em pé, tô pegando aqui dois. Olha só. Olha só, deixa eu fazer diferente, fazer assim. As canetas são uma maior que a outra, tá vendo? Olha lá. Se eu faço isso, inclino uma, olha só o que acontece. Deixa eu botar assim, ó. Olha só o que acontece.
Não ficam na mesma linha. Olha que essa é maior. Então ela tem que crescer um pouco mais. Para poder ficar aqui na linha certinha de baixo. Ela tem que até inclinar um pouquinho assim, pronto. Agora ela tá mais ou menos aqui na mesma linha, ó. Na mesma base. Observe que elas são bem maiores, ó. Opa isso. Olha agora a diferença que tem de uma para outra. Para elas ficarem no mesmo plano, ó. Vou botar aqui esse papel aqui assim, ó. Elas ficarem aqui no mesmo papel. Olha só, tem que ficar mais ou menos, ó. Inclinada nesse sentido. Olha só, mais um pouquinho pra cá, ó. Pra poder ela ficar. Então, se essa caneta aqui eu te der, essa caneta vale 5 centímetros, a daqui também vai ter 5 centímetros? Não vai, entendeu? Então, essa aqui é a altura aqui, reta. Isso aqui é a altura do triângulo. Não a altura do lado. Esse lado aqui pode ter, tipo, um negócio bem grande assim. Um lado bem grandão. E mesmo assim, não é a altura. A altura é isso aqui, quanto ele sobe. Certo? É quanto ele sobe. Então, vamos lá. Nunca medir pela ladeira, certo? Medir sempre entre o pico e a base. Sempre entre o ponto mais alto do triângulo e até encontrar a base. Aqui alguns casos, né, na questão da altura do triângulo, para vocês não confundirem, acharem que a altura é sempre o lado e pegarem esse lado aqui. Não é, tá certo? É sempre da ponta do triângulo, parte maior aqui, mais alta, que ele pode subir até a base. Vamos considerar sempre base do triângulo a parte de baixo. Como se estivesse apoiado nessa base, apoiado nesse chão aqui. Vamos dizer que isso aqui é o chão. E aí a nossa base fica nele. E a altura ela sempre é uma linha reta até o ponto máximo do nosso triângulo. Para calcular a área, então, pegamos esse valor de altura aqui. Vamos lá. Vamos para a área do trapézio. Trapézio. Deixa eu dar uma olhada mais de perto para saber se foi isso mesmo que eu escrevi. Trapézio. Mas que isso? Que isso? Nossa senhora. O cara, quando estuda matemática, às vezes surpreende aí o português, hein? Trapézio. Muito bem, vamos lá. Com a área do trapézio, temos algumas particularidades. Que são as seguintes. O trapézio é essa figurazinha geométrica plana aqui. É um negocinho assim. Tem um lado menor, um lado maior, que nós chamamos de base menor, base maior. E aqui nós temos a nossa altura. Ah, poxa, então quer dizer que aqui ao lado? Não, gente, a altura é isso aqui, ó. Certo? Geralmente, nós calculamos e já encontramos ela. A altura é a linha reta entre o topo do nosso trapézio, encontrando então a base menor com a base maior, que é essa daqui. Eu chamo de base maior que está embaixo, que ela é maior mesmo, base menor que está aqui em cima. É o que comumente são chamadas. Nossa, escureceu agora, hein? Então o que acontece? Nossa, vai focar demais. Então o que acontece? Nosso trapézio, vamos dizer que a altura dele aqui não é essa medida daqui do lado. Estou dizendo que a altura é essa linha reta aqui, vale 2. Ou melhor, vai valer 3. Vezes 3. E essa base menor aqui vai valer 2. 2 centímetros. Tudo centímetro. E essa base maior aqui vai valer 4 centímetros. O que você vai fazer? Eu quero calcular a área do trapézio. Você vai fazer, ó, base maior mais base menor e depois dividir por 2. Certo? No final você vai ter que dividir tudo por 2. Então o que acontece? Base maior, que é a base maior, é 4 centímetros. Mais quem? Mais base menor. Base menor é quem? Base menor. Pode ser assim, base menor ou então Bzinho minúsculo. Base maior, Bzão. Bzinho, base menor. Dá 2 centímetros. Como está entre parênteses, você vai ter que calcular isso primeiro. Depois você vai ter que multiplicar pela altura, que é 3 centímetros. E depois dividir por 2 o resultado. Como está entre parênteses, nas expressões numéricas a gente tem que calcular primeiro ele. Então 4 mais 2 vai dar 6 centímetros. Não é centímetro quadrado, porque eu não estou multiplicando.
vezes 3 centímetros dividido por 2 centímetros. Então observem que isso aqui vai dar 18 centímetros quadrados. Desculpem, 2 é o 2 da forma, não tem centímetro aqui embaixo não. Dividido por 2 vai dar 9 centímetros quadrados. É uma basezinha de um trapézio, tá certo? Um trapézio é uma figura geométrica engraçada. Nós vamos encontrar ele até o terceiro ano do ensino médio, nos vestibulares da nossa vida. E o trapézio, ele pode ser assim também, ó. Não deixa de ser um trapézio, né? Nós temos aqui então nossa base menor, que nós chamamos de Bzinho, base maior que é Bzão, e aqui a nossa altura já, que já está reta aqui, certo? Vou dizer que faz um ângulo aqui de 90 graus, nas duas bases. Então, você vai pegar a medida da base maior, vamos dizer que ela vale 10. Então vai ficar 10 centímetros, mais base menor, vou dizer que vale 5. 5 centímetros. Eu vou dizer aqui que vai ser multiplicado pela altura, que é 2 centímetros. E eu vou dividir por 2. Então vai ficar 15 centímetros vezes 2 centímetros dividido por 2. E vai me dar 30 centímetros quadrados dividido por 2, que vai me dar 15 centímetros quadrados. Tá certo? Então aí tá mais uma aula falando das áreas, tá certo? De todas as nossas figuras geométricas, planas. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.